Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Domestic Nakanojo, o episódio de número 12 da primeira temporada, onde, infelizmente, a obra já está acabando, infelizmente ela não vai ter 24 episódios, e eu já vou falar um pouco sobre isso, e daí eu vou falar o que eu achei do episódio. Então, eu já quero que você comente aí, porque muitos inscritos, eu acredito que seguiram o meu conselho e foram para o mangá. Eu vi pelos comentários que já teve em alguns vídeos. Então, eu quero que você me diga o que você está achando tanto do mangá, o que você achou da adaptação da primeira temporada. E compartilhe o vídeo caso você goste. Se é seu primeiro vídeo aqui, se inscreva no canal, porque vai estar ajudando o canal a crescer. Então, conto com o seu apoio, conto com a sua ajuda. E agora vamos falar sobre Domestic Nakanojo. E terão um pouco de spoilers, talvez. Então, já quero deixar isso bem claro. Então, vamos começar falando sobre o número de episódios. Eu acho que ter sido 12 episódios foi muito ruim. Por quê? Domestic Nakanojo fez uma adaptação muito mediana, porque o mangá, eu já disse várias vezes, o mangá é fantástico. Eu sou fã do mangá, eu já leio esse mangá antes de ter a adaptação, e quando foi anunciada a adaptação, eu fiquei com o pé atrás, porque a adaptação de romance é difícil de fazer. Então, tipo, foi seguindo a adaptação, acho que até os 4 primeiros episódios ainda dava tudo bem, tinha uma mudança aqui ou outra do mangá, mas a partir da metade pra frente, eles cortaram, puxaram muita coisa que é importante no mangá. Podemos falar do relacionamento do Natsu e da Hina. Isso foi uma coisa que mal teve, mal foi desenvolvida, mal foi apresentado em anime. Porque o romance dos dois não foi esse pouquinho que teve no anime, e foi um romance muito bem construído, muito bem desenvolvido no mangá. Foi, digamos que, o primeiro relacionamento do Natsu, foi com a primeira pessoa com que ele se apaixonou, o primeiro Hatsukoi dele. Então, tipo, é uma coisa que foi uma coisa bem bonita de se ver e foi uma coisa triste. Então, o mangá cortou, o anime cortou muito do que teve no mangá, cortou vários arcos. Isso foi uma coisa triste, e eu posso garantir que se fosse 24 episódios, eles não teriam cortado tudo isso. Eles poderiam ter feito, digamos que uma adaptação mais fiel ao do mangá e terminariam no episódio número 24 como terminou nesse número de 12, na Hina terminando com Natsu. Então eles teriam feito uma construção bem desenvolvida, teriam rushado algumas coisinhas, mas teria sido muito mais fiel ao mangá e não teria cortado o arco, que foi legal, foi interessante e foi importante. Então já tá aí, uma recomendação, vá pro mangá, porque a adaptação é bem mediana. Tipo, quem não leu o mangá, tipo, não vai notar. Mas se você leu o mangá, e se você começar a ler o mangá, você vai ver que o mangá é muito superior ao anime em vários quesitos. Seja em desenvolvimento, seja em adaptação e seja em ecchi. Que isso é um romance, é um triângulo amoroso e é uma história que tem ecchi. E o anime mal teve. Então, tendo falado disso, que eu queria que tivesse tido 24 episódios, mas foram 12, vamos falar sobre, acho que essa adaptação. Foi uma adaptação até mediana, como eu já falei. Eles cortaram bastante coisa, mas eles conseguiram finalizar em 12 episódios, digamos que o primeiro relacionamento, o primeiro grande arco, que era a primeira rota, digamos, que era do Natsu com a Hina. Então, eles já terminaram isso no episódio 12, já colocaram a Hina na outra cidade, quando ela foi embora. E já colocaram, digamos, o engate, o romance do Natsu e da Rui, porque a partir daí, logo logo começa o romance desses dois. Então, se tiver segunda temporada, você já vai ver nos primeiros episódios que esse romance já vai começar. Mas então vamos falar um pouco sobre o episódio, como ele foi. Bom, teve aquele desfecho meio óbvio, que foi previsível, e pelos vídeos passados você já sabia que eu já estava dando as dicas, os conselhos do que aconteceria. Mas então, a gente viu que a Hina teve que se mudar, ela pediu a transferência para que o Natsu não fosse punido, porque ela sabe a escolha que o Natsu faria, que seria ela, por isso que ela não falou pra onde ela foi, ela manteve tudo em segredo. Uma coisa que eu gostei é que já colocaram, tipo, essa parte que a mãe dela contratou o detetive, então a mãe dela já sabe onde ela tá, e tipo, a cidade que ela tá, a escola onde ela tá trabalhando. Isso eu achei muito interessante e muito legal deles terem já colocado nesse episódio final da primeira temporada. O que acontece é que a gente viu o impacto que teve, que ninguém esperava, principalmente o Natsu e a Hina, ou melhor, o Natsu e a Rui. Eles não sabiam que a Hina tinha feito tudo isso, então o Natsu ficou em muita, digamos, em uma depressão por conta disso. O que acontece é que a gente vê que o relacionamento, daí como já tá nas férias de inverno, ele tá tentando, digamos que se reerguer seria um termo até certo, mas primeiro ele ficou em uma semana de depressão. E o que acontece é que ele não comia, não fazia nada, até que o Fumiya vai na casa dele e acorda ele de uma vez por todas após ler a carta da Hina. Ele diz que ele não entende o quão difícil que foi ela ter feito isso, o sonho dele de ser escritor para que ele continue. Então foi legal de ver isso, essa motivação que o Fumiya estava fazendo, e finalmente o Natsu começa a se levantar. Só que ele só tá dedicado em escrever o Shosetsu. Ele tipo não come, não faz mais nada, não dorme. E o que acontece é que é legal ver essa dedicação, só que ele ainda ia ficar doente. E daí aparece mais um amigo do Natsu, o Kobayashi.
Então foi uma cena bem engraçada, porque o Kobayashi, como um ex-yakuza, ele ia sequestrar o Natsu mesmo. Então acontece que o Natsuo, ele vai para termas públicas, que tem muito no Japão termas. Então daí a gente vê que eles estão lá, eles estão conversando e é mostrado um pouco da história do, como posso dizer, do Kobayashi-san, a Mari. E o que acontece é que é mostrado um passado que ele falou que, por mais que tenha acontecido, isso vai ficar na sua memória, você vai ter alguns arrependimentos, mas você tem que continuar com a cabeça erguida, você tem que continuar se dedicando. Então foi legal o que ele colocou, porque foi uma mensagem, uma informação muito bonita no episódio. Então isso motivou o Natsu, que ele, tem que se dedicar no que ele tá fazendo, mas ele tem que cuidar dele mesmo. Então, porque o passado já foi, não adianta ficar, ele vai ficar nas memórias, só que agora você tem que tomar a frente, você tem que continuar caminhando. Então acontece que com isso, o Natsu começa a escrever, começa a se alimentar e ele conclui o livro dele. O que acontece é que daí ele manda pro Kiriya Sensei esse livro, e o Kiriya Sensei gostou do livro, ele falou que foi uma bela transformação. E acontece que o Kiriya Sensei envia esse livro para uma, como eu posso dizer, para um concurso literário, onde há divisão de amadores também. E acontece que o Natsu ganha esse concurso, é publicado. E a partir daí o Natsu começa a carreira dele de escritor, porque isso já acontece daí no mangá, e assim ele começa a escrever seriamente, publicar os livros dele e ganhar dinheiro. Foi uma parte que eu achei legal, ainda bem que eles adaptaram essa parte nesse episódio, pois mostra que o Natsu está caminhando para frente. Eles ainda colocaram um pouco da Hina na nova cidade, mostraram ela de cabelo curto. Isso é uma questão legal, porque eu digo, o cabelo curto, no Japão principalmente, quando as mulheres cortam, é para simbolizar o término, algo triste que ocorreu num relacionamento. Então é muito, digamos que uma tradição delas cortarem o cabelo e deixarem curto, ou digamos que aqui na altura. Então é uma parte bem legal e que tem muito no Japão. Então eu achei bem legal deles terem colocado que isso ela fez. Isso acontece que foi adaptado do mangá. Isso, ela continuou com o cabelo curto, só que na fase atual ela já tá com o cabelo longo. Então, se você prefere ela de cabelo longo, não se preocupe, porque na fase atual do mangá ela já tá com o cabelo longo, ela já voltou pra cidade. Então, já dando essa dica e um pouquinho já de informação do que tá acontecendo no mangá. Então, daí continuando, a gente vê que mesmo longe, mesmo tendo acabado com o Natsu, ela tá, digamos, ainda apaixonada por ele. Ela, tá acompanhando a carreira dele. Tanto que ela tá com aquele livro literário que foi publicado dele. Então ficou bem legal naquela revista literária. Então eu achei bem interessante isso, que ela continua acompanhando o esforço e a dedicação dele. E vemos provavelmente que ela também soube desse livro do Natsuo por conta do Kiriya Sensei, talvez. Ou por que ela soube disso? Porque o Kiriya Sensei conversou com ela. Porque ela, quando tava no terraço lá da escola, quando ela tinha terminado tudo, falando que ela não ia mais estar lá, acontece que o Kiriya Sensei falou que ele já desconfiava, que é um caminho triste isso, porque lembra muito o Shu-san, que ele era apaixonado por ela desde a época do colegial, quando aconteceu, eles só puderam se relacionar depois. Então foi um caminho triste, e ela falou que mesmo que ela tivesse falado com ele, ela provavelmente ainda não ia ter conseguido guardar esse sentimento. Então foi algo legal porque mostra que ela realmente estava apaixonada, o Natsu viu essa paixão de verdade dela. Então isso é algo muito legal que ficou na adaptação, mas quem leu o mangá realmente deu uma carga emocional maior por conta dos arcos que foram rushados e cortados. O que acontece é que daí a gente vê que o Kiriya Sensei já tinha suspeita por conta do romance do Natsu, do estudante, da professora, então ele já sabia disso meio que faz tempo, só que ele só foi se concretizar agora sobre essa informação. Então foi bem legal, então provavelmente foi ele que passou a informação pra Hina que ele ganhou aquele concurso. Então achei muito boa essa informação porque mostra que ela sempre vai estar acompanhando o esforço dele. O que acontece é que foi mais isso o episódio, eu diria. Mas daí a gente vê algo que eu já comentei um pouco, que é a Arui. Ela começou a beijar o Natsu e ela falou que quando ela fez aquilo com o Natsu no primeiro episódio, ela não pensava em nada. Será que agora seria diferente? Porque agora ela realmente está apaixonada por ele. E vemos também que, ela colocou uma peruca, porque ela tá pensando em deixar o cabelo crescer. E acontece que o Natsu achou que era a Hina ali, mas também o Natsu não tem totalmente culpa, era a mesma cor do cabelo, elas são irmãs, então era bem difícil. Mas pelo porte, digamos que o Natsu provavelmente ele errou também em ter abraçado ela, mas coitado, né? Então vemos que a Arui já se confessa para o Natsu, ela fala que tá apaixonada por ele, ela fala tudo, e ela quer fazer aquilo de volta com o Natsu, e acaba assim a primeira temporada. Então foi algo legal, como eu falei, a partir da segunda temporada, se houver, vai ser apresentado esse romance dos dois. Eu espero que não seja rushado como foi o da primeira temporada, porque eles cortaram um romance muito legal da primeira fase do Natsu, e eu espero que não cortem o Darui, porque o Darui é o melhor romance. É o romance que, digamos que terminou agora no mangá, é bem recente pra quem tá lendo o mangá, é uma coisa que deixa a gente até triste, ainda mais o Natsu.
Então eu espero que faça uma adaptação melhor do que a da primeira temporada. Mas então, eu acho que era isso que eu queria falar sobre a adaptação. Como eu disse, foi uma adaptação que ficou bem mais ou menos, mas vale a pena você assistir. Tipo, eu que sou fã do mangá, eu que leio o mangá, indico isso para quem lê o mangá, porque, tipo, fica uma adaptação, fica, tipo, a forma de assistir muito melhor, porque quem lê o mangá sabe o que foi cortado, o que não foi. Então, tipo, lê o mangá antes e daí assista a adaptação. Mas então, era isso, comenta aí o que você achou, se inscreve no canal se é seu primeiro vídeo aqui, comenta aí, compartilha, dá like, que isso vai ajudar bastante. Então eu espero que tenha uma segunda temporada, porque particularmente eu sou fã da obra, então como fã eu quero uma segunda temporada, eu quero que adapte até tipo o fim do mangá. Então eu queria que tivesse feito um split cure como foi com o Ryaru Garo, então infelizmente isso não aconteceu, eu espero que eles lancem uma temporada nova, seja no final do ano o anúncio, ou no começo do ano de 2020, então eu espero que ano que vem lancem uma segunda temporada. Mas para todo caso, eu recomendo, você que já está com saudade do anime, a única coisa que eu posso recomendar é vá para o mangá, porque o mangá é muito superior, eu prefiro o mangá e acho ele muito mais interessante, ainda mais pelos arcos atuais que está tendo, então eu recomendo e acho que é muito melhor que o anime. Mas então, tendo comentado disso, agora vamos esperar seja uma segunda temporada ou mais informações para poder conversar. Mas agora é esperar, seja um anúncio, seja uma temporada nova, para a gente poder conversar. Provavelmente eu ainda vou falar sobre um mangá em vídeo. Então fique atento no canal, fique atento durante os meses, porque pode ser que logo logo eu traga alguma coisa de Domestic Nakanojo do mangá para o canal. Pode ser que eu fale mais da fase atual, dos capítulos recentes, que eu tô gostando muito do arco que tá vindo do mangá. Então pode ser que logo logo eu traga em vídeo. Mas para todo caso, então vamos esperar mais coisas do mangá para daí a gente poder conversar. Então, muito obrigado se você viu o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?